Esse é Tela Pia, pitacos das telas na sua vida por duas fãs de cultura pop. Em vez de terapia, tem cinema, TV e streaming. A gente usa o entretenimento para oferecer pontos de vista para nossas questões existenciais. A cada episódio, respondemos dilemas reais com sugestões de séries e filmes. Eu sou Melissa Setúbal. E.T., Phone, Home. E eu sou Joana Pelerano. E o que você consegue quando multiplica 6 por 9? 42, claro. Nesse episódio, a gente viaja para o futuro. A ouvinte Michelle está com medo do futuro estar chegando rápido demais. Quem nunca, né? Nós super entendemos, ainda mais que estamos já no episódio final da 5ª temporada. A pergunta que a Michelle enviou foi a seguinte: a minha sensação é que o futuro que a gente temia lá na década de 80 está aqui na nossa porta, mas só a parte ruim dele. Ainda não temos um hoverboard decente, mas eu tô com medo de ter filhos e eles não conseguirem chegar na vida adulta. Seja por questões de saúde, economia, guerra ou mudança climática, alguma tragédia tá chegando. Tem filmes que exploram uma versão menos apavorante do futuro pra ajudar a me acalmar ou é pra se desesperar mesmo? Bom, como somos todas Michelle nesse momento, a gente chamou uma pessoa expert em futuros imaginados nas páginas e nas telas para poder participar dessa conversa hoje. Temos aqui Cláudia Fusco, que é escritora, professora e simplesmente mestre em estudos de ficção científica pela Universidade de Liverpool, na Inglaterra. Bem-vinda ao Terapia, Clau! Ai, gente, muito obrigada, tô muito feliz de estar aqui. Muito obrigada a todo mundo que tá ouvindo a gente agora. E vamos falar de futuro, né, gente? Bora! Para começar, então, Clau, eu não sou muito fã de explorar esse gênero no audiovisual. Você pode explicar, então, para mim e para quem não entende muito desse assunto, o que é ficção científica? Vamos lá. Então, eu amo essa explicação, porque geralmente na academia, né, na academia de ficção científica, que é quando a galera puxa ferro com duna, não, brincadeira. A galera briga mesmo, porque é muito difícil definir, assim, de verdade. Tem brigas homéricas famosas, assim, entre escritores super renomados que discordam sobre isso. Eu gosto muito da definição de um cara que chama Darko Suvin. Ele fala que a ficção científica nada mais é do que o gênero que ao mesmo tempo nos convida para estranhar e pensar uma nova forma de existência. Então ele chama isso de estranhamento cognitivo. Isso pode vir tanto na, né, ficção super futurista, maluca, ou, sei lá, na ficção muito próxima da gente, né? Tipo Black Mirror, que parece que quando a gente tropeça, a gente já vai cair nesse futuro geralmente distópico e terrível, né? Então, essa é a proposta dele, né? Inclusive, ele fala que uma parte importante desse estranhamento cognitivo é o que ele chama de novum, que é uma prática social diferente, uma tecnologia diferente, né? Que causa um pouco esse rebuliço na nossa forma de enxergar o futuro. E, Clau, será que a Michelle e todo mundo que está com medo do futuro pode se beneficiar de alguma maneira ao incluir mais ficção científica na sua dieta de telas? Ai, gente, sim! Por favor, Michelle! Porque, gente, eu inclusive dei uma aula sobre isso, né? Sobre escrever o futuro em tempos que parecem tão futuristas, assim, né? Porque o que acontece é, se a gente se priva um pouco de conhecer esses futuros possíveis que a ficção brinca, explora, né? Inclusive nos anos 80 realmente são um clássico, né? Pra ficção científica, assim. Menos a gente tem material, talvez, pra confrontar essas possibilidades de futuro, né? E eu gostaria muito de ter inventado esse conceito, mas quem falou isso foi a Margaret Atwood, né? Autora do Conto da Aia e de tantas outras obras maravilhosas, que ela fala, ela escreve os futuros para que eles não aconteçam. Então, por que ela escreveu o Conto da Aia? Para que essa versão, né, de distopia terrível, né, anti-mulheres e tudo mais, não existisse exatamente daquela forma, né? E muitos autores nessa corrente também dos anos 70, 80, começaram a pegar para si esse tema, né? De, bom, a gente tem opressões, a gente vive essas opressões, então o que a gente pode fazer com elas para extrapolar, né, o nosso olhar sobre elas e escancarar um problema que a gente pode, quem sabe, prevenir, né, nas sociedades futuras, tomara. Depois que você fala a respeito de todas as misérias que podem acontecer, as pessoas ficam mais ligadas na possibilidade e aí evitam, né? Exatamente. Idealmente, né? Geralmente é isso. Mundo do sonho, vamos combinar. Sonhos. Entendi. Corta Estados Unidos da América 2025. Exato, exatamente. Ai, tristeza. E que filmes e séries que você indica para quem tá com medo do futuro?
Olha, pra piorar o medo ou pra melhorar o medo? Acho que a gente pode fazer os dois. Perfeito. Eu acho que algumas séries que extrapolam o futuro de um jeito legal, assim, eu gosto muito de Severance, né? Ruptura. Eu acho que é uma série muito legal, mesmo que você tenha medo daquele futuro estranhamente distópico, separar vida e trabalho, etc. Ele tem ali uma pontada de esperança no final sobre relações humanas e o que sobrevive dali, né? Esperamos, pelo menos, né, que as próximas temporadas continuem assim. Mas eu realmente continuo também recomendando muito Black Mirror, assim. Eu acho que tem brincadeiras ali da série que são muito ricas, sabe? Em termos de como olhar pro futuro, às vezes de forma mais otimista, às vezes de forma mais pessimista. Tem meio que pra todo mundo, né? Pra todos os gostos, assim. Eu recomendaria muito dar uma olhada em séries que exploram inteligência artificial de formas além do que a gente, né, tá prevendo no hoje, assim, né? Que hoje talvez pareça muito distópico mesmo pra gente, né? O espaço que a máquina, o robô tem ocupado na nossa sociedade, né? Mas já tem gente pensando sobre futuros possíveis em que essa máquina ajuda na integração com o mundo natural, né? O que é uma solução incrível, né? Se a gente conseguir chegar lá. Então, tem muitas coisas que a gente pode explorar nesses caminhos, né? E, Clau, que filmes e séries você indica pra quem tá com o excesso de futuro na cabeça? Nossa, gente, que difícil, são perguntas existenciais. Putz, eu vou falar ele é o meu favorito em termos de futurista, que é o Ela, sabe? Eu gosto muito desse filme porque ele reinventa de alguma forma uma relação com o futuro e com quais são as nossas emoções, né? Então, é excesso de futuro? Ainda é. Mas talvez seja um excesso de presente também, né? Acho que a gente já tem algumas formas de lidar, de se relacionar com a máquina, né? Com a tecnologia, que são muito hoje, né? Então, como que a gente subverte isso? Como é que a gente se reencontra com isso? Que curioso você falar Ela, né? Porque eu jamais imaginei que esse filme fosse classificado como ficção científica. 100%, menina! Que eu muito. adoro esse filme, eu acho ele um filme genial e definitivamente a gente tá começando a viver ele como nosso presente agora, né? Total. Então é um ótimo momento para poder reassistir e ver como é que a gente está iniciando a nossa relação, né, com a inteligência artificial. Você acabou de mudar a minha percepção sobre o que é ficção científica. É porque assim, eu sou uma. Tem os puristas da ficção científica, né? Que falam que é fundação e nada mais, né? E tem gente como eu que é transgressora. Quanto mais coisas dentro da ficção científica, melhor, pra mim, na minha opinião, né? E o Ela, ele trabalha isso, né? Ele propõe o novo, né? Ele propõe esse elemento novo, que é a inteligência artificial dentro da sua casa. É muito íntima de você, que aprende tudo com você, né? E como você se relaciona a partir disso. Gente, é super ficção científica. É o hoje, mas também é o amanhã. É verdade. Mas eu acho também, eu gosto muito de... Tem uma corrente de filmes, de séries e de livros, muitos, assim, né? Que a gente chama de Hope Punk. Que são os filmes esperançosos, com tipo, algum tipo de mensagem feliz, né? Mas que mostram que a esperança, ela não é só flores e arco-íris, né? Ela é trabalhar conjuntamente para o mundo ser transformado. Um exemplo disso, ao contrário do livro, é a série do Conto da Aia. Só tô dando exemplos terríveis, muito baixo astral. Mas a série do Conto da Aia, ao contrário do livro, né? Que é individualista, né? A gente tem uma visão, a gente tem uma personagem que conduz a gente pela história. A gente vai vendo a Offred, né? Criando laços secretos, criando pontes, construindo ali uma forma de revolução coletiva. E o Hope Punk, ele é muito isso. Esperança não é uma coisa fofa. Esperança é a persistência do coletivo em continuar existindo. Então, uma disposição também para transformar o presente para que esse futuro esperançoso possa acontecer, né? Exatamente. E é isso, gente. Se a gente quer criar esses futuros incríveis, né? A gente tem que escrever eles, pensar eles, narrar eles de alguma maneira, né? Às vezes fazer podcast sobre eles. Isso é muito legal, que é pensar, se a gente tem a capacidade de imaginar, a gente tem a capacidade de construir. Exatamente. E às vezes as pessoas que estão imaginando o futuro não têm muita imaginação. Então, de repente, na ficção científica, a gente consegue criar coisas mais legais, né? Falando nisso, existem produções da ficção científica que são só esperançosas, assim, umas utopias gostosinhas, traz aquele calorzinho do coração, fé no futuro da humanidade.
eu sempre acredito que tem episódios dentro de séries escondidas, assim, sabe? Boa! Então, no Love, Death and Robots, você tem um ou outro ali. No Black Mirror, você tem um episódio. Sempre tem um episódio, geralmente de moças apaixonadas por outras moças, que elas são relativamente felizes por um curto período de tempo. Então tem isso, essa brincadeira solar ali, né, de vez em quando. Mas uma coisa que é curiosa é que, assim, né, se a gente parar pra pensar na história da ficção científica, a gente tava falando sobre imaginação, né, imaginar esses futuros possíveis. A gente tem uma corrente até os anos 30, mais ou menos, assim, de ficção científica muito otimista, especialmente nos Estados Unidos, mas também na Inglaterra, em vários lugares, né. E essa ficção otimista, de pensar, o futuro é incrível, a gente vai ter coisas incríveis, né, que vão acontecer e tal, ele ajudou a consolidar, ele formou. Os leitores dessa ficção científica foram os caras que foram os cientistas dos anos 50, 60 e 70 que levaram a gente para o espaço, enfim, inúmeras inovações tecnológicas que criaram a internet décadas depois. Então, é isso. É legal pensar que muita dessa ficção, né, do começo do século impulsionou o resto do século, né? Então, dependendo do que a gente conta nesse começo do século que a gente está vivendo agora, talvez a gente impulsione histórias mais positivas, né? Eu vou dizer que não é otimista também, sabe? Mas tem uma parte minha que acha rica, assim, interessante essa paixão que a gente ainda tem por Jurassic Park, por exemplo, sabe? Por essas histórias de criaturas construídas a partir das nossas mãos, que também, de novo, não são otimistas, mas são essas narrativas de consequências da ciência, né? E ao mesmo tempo deslumbre com a ciência, né? Eu acho que enquanto a gente não perder essa dualidade das coisas, a gente pode chegar em lugares muito interessantes também. Então, já que não temos necessariamente utopias fofinhas... Tem nos livros, tá? Livro tem até. Sim. Então, no audiovisual, por favor, corrija isso, né, Corre, galera! Mas eu acho que talvez você possa, então, fazer a gente rir. E comédias de ficção científica. Tem muitas, que bom. Obrigada. Ufa! O Douglas Adams foi um cara muito importante, né, pro imaginário da ficção científica de comédia. Não foi o único. Tem um cara maravilhoso chamado Stanisław Lem, que ele, gente, assim, coitado, ele foi apagado porque ele era polonês e toda a obra dele foi traduzida pro inglês pelo Philip K. Dick. Inclusive tem todo um drama, assim, né, de que ele traduzia errado, que ele mudava as histórias e tal. Mas o Stanisław Lem, ele inventou The Sims. As histórias dele, tipo, né, de simulação, de criação humana, né. Inventaram o The Sims, que a gente tem hoje nos videogames, né. E o Douglas Adams fez isso muito bem no audiovisual, né? Não só com as pitadas, né? Os pitacos que ele dava no Monty Python e, eventualmente, na própria obra dele, do Guia do Mochileiro das Galáxias. Que é meu favorito. Gente, é tudo, a melhor coisa que tem. No Brasil, a gente tem muita coisa, muito também, de novo, na literatura, assim, né? Mas uma parte interessante disso é que, pelo menos, a gente tem material pra adaptar, né, gente? Então, vamos ficar de olho aí, mas recomendo muita gente brasileira legal, assim, pra quem quiser rir de ficção científica, né? A gente tem o Waldson Souza, a gente tem Ana Martino. Ana Martino, ela tem uma série de ficção científica construída com os recursos de faculdade pública, assim. É muito engraçado. Uau. Muito engraçado, assim. Então, é o tipo de narrativa que a gente tá vendo florescer, né? Mas o audiovisual, ele às vezes leva um tempo para acolher as ideias da literatura, dos quadrinhos, né? Porque, enfim, custos são super altos, é difícil de adaptar, é sempre o risco, né? Mas eu acho que tem um solo sendo construído aí pra muita comédia muito rica. Ai, gente, e Guardiões da Galáxia? É ficção científica, são os caras brincando com tecnologia, com até algumas dinâmicas sociais, mas também se divertindo muito no processo, ainda bem. E sempre quando eu penso nessa dualidade entre histórias esperançosas e histórias desastrosas, pra mim, um exemplo grande é Doctor Who, né? Nossa, maior de todos, né, gente? Você fica sempre nessa dualidade. Tem um episódio que você sai todo com esperança na humanidade e o próximo você sai chorando loucamente. Meu Deus, o mundo acabou. Exato. O Doctor Who, ele tem uma fagulha muito especial, porque ele bebe muito da ficção científica, mas muito da fantasia também. E a fantasia, ela é mais esperançosa, que, né, as pessoas não ouçam, mas ela geralmente é, daria 30 exemplos fáceis, assim. Ou seja, fizemos todo um episódio sobre ficção científica pra ela falar assim, foge, vai pra fantasia. Escapismo, gente, vamos todos escapar para o outro escapismo. Mas o Dr. Who, ele brinca muito, né, com essa coisa da ciência ser quase um superpoder, né, de inúmeras possibilidades, do universo ser uma aventura, né.
E acho que outro autor que faz isso muito bem, né, as adaptações dele também, é o Júlio Verne. Eram caras que eram muito encantados pelas possibilidades do universo, do mundo, né, dos segredos do Das mundo. tecnologias. Das tecnologias, né? Então, Dr. Who é lindo. É uma baita. Assim, eu recomendo 1000%. Eu já fui a maior fã de Dr. Who nesse mundo, assim, sabe? E ele tem essa fagulhinha especial, né? Que você sai meio apaixonado. E, Clau, e o Brasil, como é que tá na produção de ficção científica? Gente, temos, tá? Oba! Temos real, assim, temos muito. A gente tem aqueles exemplos que eu comentei, né? Que são subversivos, que você fica na dúvida se é ou não, né? Então, Marte 1, por exemplo, brinca com isso, né? A gente tem séries também, né? A gente tem um classicão já de alguns anos, né? Que é o 3%, distopia bem classicona, né? A gente tem Biônicos, que é um filme de ação, assim, bem... uma pegada meio no ar, no meio de São Paulo, e que brinca muito, né, com o estilo do Tron, por exemplo, né, de imagem e até de peso da narrativa. Tem muitas camadas aí, né, que a gente pode explorar. Então, a gente tá vendo uma pegada, assim, né, de ficção científica sendo adaptada, testada, né, e acho que é um momento rico pra ficção científica brasileira, assim, né, mesmo que ela venha do lugar do underground, dos filmes independentes, eu acho que é aí que a gente tem a coisa mais efervescente, né, que é o que a gente faz. Nossa, tem um curta, gente, muito, muito lindo, que é Os Últimos Românticos do Mundo, né, ele é de 2020, é uma graça, gente, muito lindo, a fotografia é linda, é uma história apaixonante de amor, de fim dos tempos. É sobre 2 meninos que se apaixonam no fim do mundo. Eles sabem que o mundo vai acabar, o mundo tá ficando progressivamente mais e mais cor-de-rosa, e eles têm essa história de amor lindíssima, assim. E, vale demais. Vale demais. Clau, obrigada mais uma vez por compartilhar todo esse seu conhecimento sobre ficção científica conosco hoje. Gente, eu que agradeço. Espero trazer mais visões positivas da ficção científica aí pra gente no futuro. Mas é muito bom falar com vocês. Foi maravilhoso, gente. Muito bom, Clau. Muito obrigada. E esse foi mais um episódio de Telapia, o último da 5ª temporada. Uhul! As sugestões de hoje foram os filmes Duna, Ela, Jurassic Park, Guia do Mochileiro das Galáxias, Guardiões da Galáxia, Marte 1, Biônicos e Os Últimos Românticos do Mundo. E as séries Black Mirror, Ruptura, Fundação, O Conto da Aia, Love, Death and Robots, Monty Python, Doctor Who e 3%. Mande sua pergunta anônima por aqui ou em @sessão de Telapia no Instagram, que a gente responde na próxima temporada, sugerindo algo para você assistir, se divertir e, quem sabe, ganhar outras perspectivas. Até a próxima! E...